Então, sejam bem-vindas a mais um Treino do Vinho, e nessa quinta-feira nós vamos estar muito bem acompanhadas, porque vamos degustar o vinho de verão por excelência, que são os nossos vinhos rosés. Mas, antes disso, a gente sempre dá aquela nossa repassada nos nossos equipamentos, né? Porque todo treino requer aqui certos equipamentos. E no nosso caso, os nossos equipamentos vêm de fábrica. Nós já estamos com ele e os nossos equipamentos são nossos 5 sentidos. E é isso que nós vamos utilizar aqui no nosso treino. Bom, 5 sentidos, né? Os nossos 5 sentidos, que nós vamos estar colocando a serviço do vinho, né? Então, nesse caso, a gente vai estar dirigindo esses sentidos para o nosso amigo aqui da noite, o nosso vinho. Bom, na visão, a gente vai estar observando 3 coisas fundamentais: é a cor do vinho, o aspecto e a limpidez. Essas são as coisas que a gente observa, né, com a questão da visão, né? E o aspecto vai dizer respeito também à consistência dele. A gente vai estar vendo as lágrimas, né, desse vinho, a gente vai estar vendo a cor para definir que vinho é esse. É a nossa primeira aproximação com o vinho, né? Então, é como se a gente conhecesse uma pessoa nova. Quando a gente está se aproximando da pessoa, o primeiro sentido que a gente usa é a visão, a gente vê a pessoa. E a gente já tem uma certa opinião, né? Vamos falar a verdade. Quando a gente conhece uma pessoa nova, a gente já faz ali um certo juízo ali da pessoa, pelo menos a gente analisa as características, né? É alta, é baixa, é magra, é loira, é morena, né? Ou o homem, né? É alto, é loiro, é magro, é bonito, é mais velho. Então a gente dá uma avaliadinha, tá? Mas, meninas, não vamos nos precipitar, não vamos ter preconceitos. A gente vai analisar, sim, visualmente, mas a gente vai ter que usar mais ferramentas aqui, né? Na visão, o que eu queria realçar para vocês é que quando a gente estiver com a taça na mão, a gente vai estar deitando um pouco a taça, especialmente num fundo branco, né? Pode ser o nosso guardanapo, pode ser uma folha de sulfite, para a gente observar a cor desse vinho, tanto na parte do centro... Gente, alguém quer fazer um curso de vinho aqui comigo? Quanto na parte... Cadê? De vinho? Cadê? Quem que está com o microfone aberto? Meninas, meninas, deixa eu só apagar aqui o microfone de alguém. Pronto, beleza. Seguimos. Então, o que acontece? A gente vai estar... Deixa eu voltar aqui. Então, o importante também é vocês observarem tanto o anel, a borda, quanto o centro, a cor e a intensidade no centro do vinho. Bom, no olfato, a gente também vai ter 3 critérios aí que a gente vai botar mais atenção. Aí agora a gente já está mais perto do vinho e agora a gente vai começar a cheirar, né? A ter o olfato aí. Então, intensidade, complexidade e qualidade desse vinho. É o que nós vamos perceber agora com o nariz. Lembrando que o nariz, as aromas são, na verdade, moléculas que volatizam e atingem o nosso nariz. Através do nariz, elas vão atingir o bulbo olfativo, e é lá que ele vai mandar, através de impulsos cerebrais dos neurônios, as mensagens para a gente buscar na nossa biblioteca que aromas aquelas moléculas nos trazem, nos recordam. Então, é uma recordação de olfato, né? Uma recordação dos aromas que a gente já sentiu. Então, não se preocupem quando alguém fala de um aroma que vocês não sentem, porque às vezes a experiência de cada uma é diferente com relação àquele aroma. Umas já sentiram mais vezes, menos vezes. Por exemplo, para mim, muitas vezes, eu tenho muito forte aroma de jabuticaba, porque eu passei muitas férias na casa da minha avó, e na minha avó tinha muito pé de jabuticaba, e eu subia na árvore e passava as férias inteiras em cima da árvore chupando jabuticaba. Então, nem todo mundo teve esse contato ali, essa experiência com a jabuticaba, né? Com a jabuticabeira. Nem de cair da jabuticabeira também, ninguém teve experiência, né? Eu acredito, mas enfim. Então, assim, é importante a gente lembrar que o olfato acaba sendo uma memória da nossa, né? De todo aquilo que a gente já cheirou na nossa vida. Bom, e também tem a retronasal, e aí é interessante, vocês vão sentir esses aromas se repetirem na boca, porque através da boca também as moléculas volatizam e pela retronasal atingem também o bulbo olfatório. Bom, paladar, já que a gente já falou em boca, no paladar a gente vai medir, além dessa questão, né, de sentir esses aromas, a gente vai sentir também os sabores, né? Os sabores... E basicamente complexidade, a qualidade e a persistência depois que a gente engoliu o vinho.
mas os sabores são bastante perceptíveis, né? Claro, o paladar, né? Ele diz respeito justamente a esses sabores. E os sabores eram 4 e agora eles descobriram, né? Os japoneses descobriram um novo sabor que é o umami, né? Mas os 4 básicos são o doce, o salgado, o ácido, né? O azedo e o amargo. O amargor a gente sempre vai notar ele lá no fundo da boca, tá? Aqui nessa parte do fundo. Na ponta da língua vai se misturar tanto o doce como o salgado. O doce mais centrado aqui na entradinha e o salgado mais nas laterais. E o acidez também bem na lateral da boca. O umami é a saborosidade, principalmente de alimentos. Então, nem todos os alimentos têm esse sabor umami, né? Ele vem justamente dessa questão da saborosidade de um alimento. Então, alguns vinhos podem ter, sim, essa saborosidade, né? Mas nem todos têm. Então, por isso que eles colocam aqui o tomate. O tomate, ele tem essa saborosidade. Mas a gente vai se focar realmente nesses 4 aqui, no doce, ácido, salgado e amargo. Depois, o tato do vinho, né? O tato, a pegada do vinho. Qual é a pegada do vinho? É o corpo desse vinho na nossa boca. É o tanino, que dá uma sensação ou de aspereza, ou de adstringência, né? Ou também de maciez. Essa questão da estrutura do vinho, se ele é mais leve, isso é um sentimento de tato, né? Um sentimento tátil na nossa boca. Por isso que na hora do nosso treino, a gente tem que deixar o vinho na boca, não engulam rapidamente o vinho. Nós vamos botar na boca e mastigar esse vinho. A gente sempre comentava o seguinte, né? Sempre se comenta o seguinte, a comida a gente deve mastigar bastante para deixar ela se tornar líquida. Mas o líquido a gente também deve mastigar na boca para transformar ele em sólido, ou sólido entre aspas, sentir essa solidez do líquido, né? Pode ser esquisito falar disso, mas existe uma solidez no líquido. E a maciez dele, né? E essa qualidade é no tato, né? E esse corpo, tá vendo? Por exemplo, aqui a gente vê que pela imagem a gente dá a sensação que é bem ligeiro e leve, mas isso a gente só vai confirmar mesmo na boca. Né? E por último, a nossa audição, que é o nosso brinde final. É por isso que a gente usa a audição aqui na nossa degustação. Né? Tecnicamente não existe audição na nossa ficha de degustação, mas para nós existe porque é o nosso brinde castelhano. Muito bem, já que a gente já tem as ferramentas, agora vamos falar da técnica, como é que nós vamos analisar esse vinho. Né? E na análise sensorial, a gente tem um protocolo que é utilizado para justamente a gente padronizar a maneira e a linguagem, né? O vocabulário e a linguagem, esse vocabulário aqui do vinho. Então, na fase visual, a gente vai deitar um pouco a taça e vai observar aqueles aspectos da cor, da limpidez, né? E vai estar se aproximando do vinho. No nariz, a gente vai realmente enfiar o nariz na taça, tá? Não tenham medo disso, enfiem o nariz na taça para a gente poder realmente sentir essas moléculas bem no centro da taça. Eu vou fazer junto com vocês, tá? Daqui a pouco a gente já passa para a parte prática. Na boca, né? A gente vai colocar um pouco de vinho na boca e observar a passagem dele, desde a ponta da língua até o final de boca, até lá, até engolir. E depois a gente pode respirar pela boca e soltar pelo nariz para a gente sentir, esquentar o vinho e sentir novamente esses aromas, né? Fazendo essa retronasal, essa análise retronasal, que é também na boca. Além do tato, que a gente também vai sentir na boca. Bom, nosso material aqui de apoio, né? Nossa taça, eu utilizo a taça ISO, que é uma taça normativa, que é utilizada para qualquer tipo de vinho, para igualar todos os vinhos, né? Então, é uma taça de degustação técnica, mas não precisam vocês terem todas essa taça, tá? As meninas que fazem o curso, sim, de vinhos, né, o nosso curso da Castalha, aí sim, elas receberam um jogo dessas taças, porque a gente às vezes degusta 2 ou 3 vinhos, e ele, na verdade, ele é justo, essa taça é justa, porque vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas a taça também influencia nessa questão de você sentir mais ou menos aromas, se ela tiver com a boca mais aberta, né, dependendo da taça, você tem diferenças aí sensoriais. E essa daqui, ela tem justamente mais afinada aqui em cima, para prender um pouco mais os aromas. E a gente coloca 2 dedinhos, para a gente poder deitar a taça e poder observar ela, ou fazer análise visual. Bom, o abridor, né, um abridor que a gente utiliza, um abridor de 2 fases,
porque facilita muito pelo sistema da alavanca abrir o vinho. E a nossa nova ficha de degustação da Castalha, que nós vamos estrear, eu espero que todas tenham conseguido baixar aí a ficha. Se não baixaram, abram o arquivo e anotem num papel em branco mesmo, para a gente seguir um pouco aqui. A gente está na mesma página aqui, né? Que é a nossa página dos vinhos tranquilos. Bom, prática do rosé. Partimos agora para a ação. Vamos lá. No rosé, o que vai acontecer aqui? Deixa eu ver aqui uma coisa. A gente vai estar vendo, aqui eu não vou explicar para vocês, geralmente, quando a gente fala de uma uva, né, de um vinho, de uma uva, torrontesa, malbec, cabernet, a gente fala aqui da uva, de quais são os aromas, né, que provém dessa uva, de onde ela é, de que região é procedente, a gente fala uma série de coisas da uva. Mas hoje a gente está degustando um estilo de vinho, né, genericamente falando. Então, cada uma de vocês podem ter trazido um rosé diferente, de diferentes regiões, de diferentes países, né, e de diferentes estilos. Então, se vocês perceberem, a gente vai ter vários estilos de rosé. E dentre esses estilos, a gente vai ter uma gama, assim, tanto de países, né, a gente tem os vinhos de Provence, os vinhos de rosés, né, do Mediterrâneo. A gente tem vinhos rosés que são mais intensos, mais escuros, mais encorpados, que podem, inclusive, ser confundidos com um tinto jovem. Entende? Então, assim, hoje a gente vai falar mais do estilo do rosé. Okay? E as uvas variadas. A gente tem as uvas clássicas europeias, os vinhos portugueses, rosés. Aí a gente tem os vinhos também no Novo Mundo, né? Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, todos produzem rosés. Por quê? Porque todos temos verão, gente. E todos temos verão, e o verão é rosa. O verão é cor-de-rosa. Não sei se vocês repararam nisso. Porque o que acontece? Depois, lá no nosso Instagram, eu coloquei a nossa harmonização, que desta vez também foi feita baseado um pouco nos estilos. E vocês vão ver que eu coloquei desde vinhos leves, vocês vão ter desde vinhos mais clarinhos, vinhos leves, vinhos até um pouquinho adocicados, muitas vezes, mas são vinhos que são bem levezinhos, então, para aperitivos, para a beira da piscina, para o calor. Mas também a gente tem vinhos rosés que acompanham pratos de carne, pratos mais estruturados, a gente tem vinhos mais elegantes, secos, com bastante cor. Então, assim, é um mundo à parte os rosés. E é isso que nós vamos perceber hoje aqui, diretamente na nossa boca, né? A outra questão, eu coloquei aqui alguns dos aromas que a gente pode perceber nos vinhos rosés. E, dependendo do seu estilo, é que vai ter determinados aromas. Então, alguns podem ter mais as frutas vermelhas, mais frescas, outros podem ter especiarias, né? A gente pode chegar aí a encontrar herbáceo. Então, também vai depender também desse estilo, né? Aromas mais florais, mas vocês podem ver que até aromas de canela, de amêndoas, né? Então, assim, é bem variado também a gama de aromas que a gente vai poder encontrar nesse vinho rosé, dependendo do estilo dele, né? E a cor do rosé também, ela também vai ser desde um amarelado, uma cor bem alaranjada, bem clarinha, até, como eu comentei, um vinho que tem uma cor até mais assim, tendendo a um tinto jovem, né? A um tinto com mais extração de cor, né? E por que isso? Eu vou dar aqui uma explicação muito rápida, né? Também porque a gente tem que partir aqui para a nossa prática. Mas assim, é o processo de elaboração, de extração da cor, que vai determinar o ponto desse rosé. Então, existe basicamente, tá, 3 maneiras de fazer vinho rosé. A primeira delas é você deixar a uva macerando com a casca. Então, para fazer rosé, precisa da casca da uva tinta. Você pode até fazer um blend de brancas e tintas, mas a gente vai precisar deixar macerando com a casca da uva tinta, porque é dali que vai extrair a cor. Então, se você deixa mais tempo ou menos tempo, o enólogo vai tomar essa decisão e aí é que ele vai tirar a cor, ele vai extrair a cor que ele vai querer dar para aquele vinho. E também depende de que uva que ele está usando, né? Porque as cascas não são da mesma cor também.
Mas é daí que vem. Então, enquanto um vinho tinto, ele pode estar macerando com a casca alguns dias, assim, muitos dias, né? Para fazer o tinto mesmo, o rosé pode ser horas, somente para pegar um pouco de cor. Ou pode ser um dia, só para ter aquela tonalidade e os taninos também que estão na casca. Então, esse é o primeiro método, é o mais utilizado, que é fazer o rosé com uvas tintas, ou uvas tintas e brancas misturadas, mas sempre precisando da tinta para dar o tom, né? Outro método também é o enólogo, quando ele está elaborando vinho tinto, ele vai fazer tinto, vai ficar lá vários dias macerando. Só que na hora que ele começa a produção, ele tira uma parte desse líquido que já macerou um pouco e separa. E deixa fermentar já essa parte que ele tirou, que só pegou um pouquinho de cor. O restante ele deixa lá para produzir o tinto. E eles se chamam de sangria, né? Então, o sangrado, eles sangram ali daquele barril, né? Ou daquele tanque, geralmente é tanque de aço inox, eles separam uma partida do líquido que já pegou uma cor e já entra para fermentar e fazer os rosés. E o restante fica tinto mesmo, segue o seu caminho como tinto. E o terceiro método, que não é muito utilizado e não é muito adequado, inclusive é proibido em algumas regiões, é você misturar o tinto com o branco, né? E aí fica rosé. Né? Fácil. Mas não pode, gente, não pode. Quase ninguém usa esse método, porque é um método que realmente fazer o blend do tinto com o rosé ali não é uma coisa, proibida e não vai dar um bom resultado também, né? Então, não é utilizado, mas é possível, né? Bom, enfim, então por isso que a gente tem tanta variedade de cor, tanta variedade de estrutura, tanta variedades, né, de sabores. Tá? Mas, de qualquer maneira, o nosso pilar do vinho continua sendo o mesmo, né? É a acidez, é o álcool que a gente vai avaliar, é o tanino, porque sim, ele vai ter tanino, porque ele tem a casca, é a doçura, se ele é mais doce, menos doce, é o corpo. Então, esses critérios dos pilares Lilian, não mudam. Pode falar. Lilian, o que é tanino? Ah, boa pergunta, o que é tanino? Vamos fazer uma coisa, eu vou te responder o que é tanino, segura aí, mas quando você estiver com vinho na boca. Não vai ser teórica a sua resposta, tá bom? A gente vai sentir na boca e eu te explico o que é tanino. Segura aí. Boa pergunta. E outra pergunta que tu falou bem no começo, eu botei no chat, mas acho que tu não viu. O que é lágrima? Lágrima. Também a gente vai ver na prática, tá bom? Lágrima. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente já vai ver a lágrima e sentir o tanino, em vez de explicar teoricamente. Espera aí, segura aí. Aqui, olha, nesse equilíbrio do vinho, quando a gente fala um vinho está equilibrado ou não está equilibrado, o que significa isso? Este vinho é muito equilibrado, você já deve ter ouvido falar isso. Este vinho não está equilibrado. Então, a gente tem um círculo, né? Então, a gente fala, o vinho está redondo. Por que redondo? Porque quando todos esses critérios estão mais ou menos no mesmo nível, o nível pode ser baixo, mas está todo mundo meio baixo. Ou o nível pode ser médio, mas está todo mundo ali no médio. Ou o nível pode ser intenso, mas está todo mundo, ele forma um círculo, e aí fica um vinho redondo. Então, ele é redondo quando ele tem um equilíbrio ali da cor, né, da acidez, do aroma, da persistência, do corpo, do tanino, que aqui já tem uma dica, a de astringência, né, da estrutura. Então, quando todos esses aspectos do vinho, eles estão harmoniosos, aí a gente pode dizer, aquele vinho está bem equilibrado, aquele vinho está redondo, aquele vinho não tem arestas, não tem pontas, porque às vezes um vinho está bom na cor, bom na persistência, mas está muito ácido. Então ele forma uma figura aqui muito, uma ponta, um pontudo, né? E isso a gente percebe visualmente aqui, tá? Então, isso é para vocês entenderem o que a gente quer dizer quando a gente fala vinho redondo. E muito bem. E aqui na nossa nova ficha técnica, né, que é dos vinhos tranquilos, a gente vai pontuar. A gente vai pontuar a fase visual, a fase olfativa e gustativa, e na nossa avaliação geral é onde a gente avalia se ele estiver redondo ou não e vai pontuar isso daí também, tá bom? Muito bem. Então, a Beatriz já quer partir aqui para o vinho, então vamos partir para o nosso treino.